Fala galera, beleza? Como finalizar um catálogo para a gráfica no Corel sem dar pau? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou mostrar para você como preparar aí um arquivo de um catálogo, a arte final para a gráfica e apontar os 4 principais erros no fechamento. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal e já deixa o like em mais este vídeo. E vamos lá, pessoal. Eu fiz esse catálogo aqui pela minha empresa de design, IO Brasil, e agora chegou a hora de finalizá-lo. E aí você se pergunta, por onde começar? Primeiro, pessoal, você precisa conferir a quantidade de lâminas e páginas do seu arquivo. Um catálogo como este, ou uma revista, ou um caderno, ou qualquer outro material deste tipo, com grampos, precisa ter um número de páginas múltiplas de 4. Ó. Eu vou olhar aqui o meu arquivo e vou conferir aqui quantas lâminas e quantas páginas tem. E por que o número de páginas múltiplo de 4? Por quê? Uma lâmina do catálogo, imagine que essa folha aqui que eu peguei de rascunho seja uma folha A3, porque a gente quer o nosso catálogo A4. Então, ó, uma lâmina A3 dobrada ao meio, ela fica no formato A4 e ela tem 4 faces, ó, a frente, a parte do verso, a outra parte e a parte de trás. Então aqui, ó, é como se tivesse 4 páginas. Por isso, o seu catálogo aí tem que ter uma quantidade de páginas múltiplas de 4, para na hora de fazer o fechamento casar certinho com a paginação, para você grampear e ficar certinho o catálogo. E se você tá meio perdido aí, não sabe qual é a diferença de lâmina e página, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu tenho um vídeo aqui com uma explicação de como entender aí um orçamento de uma gráfica que explica direitinho para você. Bom, pessoal, e depois que você conferiu aqui, ó, o número de páginas e lâminas do seu catálogo aqui, você precisa espelhar o arquivo. O que é espelhar o arquivo? É você deixar as páginas aí na posição correta para na hora que fazer o fechamento elas casarem certinho. E eu vou mostrar agora para você um jeito bem simples, fácil e rápido de você anotar aí essa ordem das páginas para tudo dar certo no final. Então, pessoal, vamos ver aqui direto no arquivo, ó. A primeira parte aqui, ó, a primeira face da lâmina número 1. Capa e quarta capa. E se você clicar aqui, ó, na setinha aqui, você vai direto para a última lá para já ver, ó. Então, esse arquivo do catálogo Gallery aqui, ó, tem aqui, ó, 14 páginas duplas, que é igual aí então a 7 lâminas frente e verso. Ou seja, 7 lâminas frente e verso. E ele tem 14 faces aqui, a gente vai ter aqui 28 páginas, incluindo aí a capa e contracapa. Quarta capa, desculpa. Então, 28 páginas aí, 28 faces, dividido por 7, que é a quantidade de lâminas, a gente tem aí 4. Então, é múltiplo de 4, é divisível por 4, ou seja, aí na hora do fechamento aí do seu catálogo, vai bater certinho para ele abrir e fechar sem faltar nenhuma página. E aí, pessoal, como é que eu sei aí qual é a posição de cada página? Como é que eu faço o espelhamento para na hora da impressão, a primeira página bater com a última, a segunda bater com a penúltima e assim por diante? Eu pego aí uma folha de rascunho e anoto na mão aqui, ó. Vou te mostrar agora como é bem prático e fácil. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mas antes de te mostrar aqui o método que eu acabei aí desenvolvendo com o tempo, anotando aqui as páginas, vou te mostrar como eu fazia antes. Eu pegava vários papelzinhos aí de rascunho, como eu já sabia o número de lâminas, eu pegava e montava tipo um mini catálogo. E aí ia numerando as páginas, ó, uma por uma, nesse rafzinho aqui que eu fazia, esse mini
catálogo aqui, ó, porque daí depois no final de anotar todas as páginas eu sabia qual era a lâmina. Por exemplo, a lâmina 1 era a página 1 com a 28 e dentro era a 2 com a 27. Então eu sabia aí como reposicionar as páginas através desse mini catálogo feito com um rascunho aqui, ó. Eu vou fazer o espelhamento, né, que se falava antes das páginas, para bater certinho aí. Mas com o tempo eu fui percebendo que o que era isso daqui? Nada mais era que a combinação da primeira com a última, da segunda com a penúltima. Então era a combinação das primeiras páginas com as últimas páginas. Então, para fazer esse espelhamento aí, para ter essa sequência certa, ou você faz desse jeito aqui, ou do jeito que eu vou te mostrar aqui agora, porque também dá certo. Vamos lá, pessoal. Como a gente sabe que o catálogo tem 7 lâminas, que é igual a 14 páginas duplas, a gente tem que combinar essas 14 páginas duplas, uma lá do começo com uma lá do fim. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos combinar. Logo com ele aberto tem a capa com a quarta capa. Depois vem a 2 com a 14. Aí você vai combinar uma página da lâmina 14 com a da 2 e assim por diante, ó, da 3 com a 13, da 13 com a 3, depois a 4 com a 12, da 12 com a 4, da 5 com a 11, da 11 com a 5, da 6 com a 10, da 10 com a 6, da 7 com a 9, da 9 com a 7. E vai restar por último duas iguais, que é a do meio, a 8, da lâmina 8 com a 8. Tem que casar certinho assim, pessoal. Você vai ver que quando você for montando lá, vai começar com a capa e quarta capa, que é aberto, e aí você vai combinando uma do começo, uma do fim, uma do começo, uma do fim, e a última tem que dar as duas da mesma lâmina, que no caso aqui é a da 8. Aí, pessoal, conforme a nossa colinha aqui que a gente fez, e aqui, ó, nosso mini catálogo aqui, eu vou montar agora a nova sequência de páginas aqui para fechar o arquivo para gráfica, para na hora que imprimir lá, sair essa paginação aqui, ó, por lâmina certinha, para ficar na sequência exata que o catálogo tem que ser. Aí, pessoal, vou pegar agora esse arquivo original, vou criar uma página dupla nova e vou começar a fazer essa combinação da nossa colinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Já configurei aqui, pessoal, a página nova, uma página nova dupla, né? Uma página de cada lado, e agora vamos começar a copiar e colar aqui, ó. Vamos primeiro aqui, ó, dar o salvar como. Vamos salvar aqui, ó, numa pastinha espelhado, ó. Vamos lá. Aqui é o arquivo espelhado. E vamos salvar aqui esse primeiro arquivo como lâmina 01. E vamos dar o OK aqui. Vamos lá no arquivo original agora. E como a gente tinha visto lá na colinha que a primeira lâmina é a capa e quarta capa. Vamos dar aqui o Ctrl A, Ctrl C e o Ctrl V no arquivo novo. Esta aqui é a primeira página dupla aí da nossa primeira lâmina, da frente da lâmina. E como esse catálogo vai ter um acabamento especial, ele vai ter verniz de reserva, a gente tem que fazer a marcação do verniz. Então aqui, ó, neste arquivo que a gente criou novo, ele vai ter a página 1 dessa parte aqui, dessa página dupla, e na página 2 nós vamos colocar a marcação do verniz. Aqui no layout eu coloquei aqui, ó, esse degradê aqui, essa marca d'água aqui sobre o preto, para o pessoal lá, para o cliente identificar que isso aqui vai ser um verniz. Então vamos
tirar ele daqui. Como é marcação de verniz, ele não precisa mais estar aqui na página de impressão. Ó, vamos selecionar ele, Ctrl X e Ctrl V na página 2. Ó. Como ele estava com transparência aqui, ó, vamos tirar essa transparência que estava aí e vamos deixar no preto mesmo. Ó. Tá aqui, tá até cinza aqui. RGB não, é no CMYK. Importante sempre deixar todas as cores, todos os objetos CMYK. E vamos agora tirar aqui, ó, sem transparência, sem efeito de transparência. Vamos ver aqui o que mais que o cliente pediu para deixar no verniz de reserva, ó. O logotipo da empresa. Então vamos, ó, copiar aqui, ó, o logo da frente e vamos, ó, copiar o logo de trás também. E vamos colar aqui na página 2 e pintar de preto. Também vai ficar no verniz de reserva aí o logo da capa. E o que mais? Tem esse QR Code aqui também, vamos deixar ele também no verniz de reserva. Vamos fazer um quadradinho em cima dele aqui, Ctrl X, Ctrl V na página 2 aqui, pintou de preto, tirou contorno, pronto, tá feita a marcação de verniz aqui dessa primeira página dupla aqui, que é a frente da lâmina 1. Agora vamos dar lá os files, salvar como, save as, e vamos salvar aqui essa primeira parte aqui do catálogo. Vou salvar por cima que eu já tinha salvo, ok. Só que se você mandar assim, sem transformar em curvas, as fontes, vai chegar lá na gráfica, o cara da gráfica não vai ter as suas fontes, pode ocorrer de ele não ter, às vezes pode até ter, mas na maioria das vezes ele não vai ter as fontes que você tem no seu computador. Então o que você vai fazer, ó? Dá o Ctrl A aqui, manda desagrupar tudo, vem em Edit, Select All, Select ou selecionar todos, textos e manda selecionar. Ele vai pegar tudo que tem de texto na sua página. Aí você vai dar o Ctrl Q. O Ctrl Q transforma tudo que é texto em objeto. E aí não vai mais correr o risco aí de chegar na gráfica e o cara não ter e trocar a fonte. Aí vai acabar ficando feio o seu catálogo. Vamos lá na página 2 também, no verniz, e vamos transformar os logos também que tinha fonte no logo, ó. Vamos selecionar o logo da capa, Ctrl Q. Vamos selecionar o logo da quarta capa, Ctrl Q também. Pronto, agora o seu arquivo não tem mais fontes. Mas como é que eu verifico se realmente não tem mais nenhuma fonte? Clica fora da página com direito, Documentos Proprietary, e você vai procurar aqui, ó, que está escrito em azul, ó, estatística de texto, ó, aqui, ó, não tem mais nenhum texto no seu arquivo, ó. Você vai procurar aqui, ó, esse item aqui, ó, se ele tiver assim, é porque não tem mais texto. Agora, se aparecer aqui um monte de fonte, é que ainda tem fonte ainda no seu arquivo. Você tem que procurar e transformar em curva para não dar erro na hora lá da gráfica receber seu arquivo e abrir e trocar a fonte. Então, depois que você fez essa conferência, dá o OK aqui e dá o salvar como aqui, para não salvar por cima, que você precisar fazer alguma alteração aí na lâmina, você consegue ainda. E vou salvar aqui com o nome de Lâmina 01 Curvas, por ser o arquivo em curvas, não ter nenhum texto aí. E eu sempre faço aqui, salvo, sempre uma versão anterior, porque às vezes o pessoal não tem a última versão que você está usando, ou a mesma versão, né, que você esteja usando. Então eu costumo salvar uma ou duas versões anteriores só por precaução. Aqui no Advanced você vai vir aqui e desclicar essas duas opções que tem aqui para o Corel não mexer aí nos seus bitmaps nem nada. E essa segunda aqui é para não criar nenhuma textura sozinho, ok. E vai dar o salvar. E vai salvar já aqui a primeira face da lâmina em curvas para a gráfica. Esse arquivo que a gente acabou de gerar está prontinho para mandar para a gráfica. Agora a gente tem que fazer o restante, todas as montagens. Então começamos aí com a nossa colinha pela capa e quarta capa. Agora vamos para a próxima página dupla,
que é o verso dessa capa e quarta capa. Na verdade é a contracapa, né? Porque o cliente fez que a gente colocasse texto e imagem já a partir da contracapa. Então vamos lá para fazer conforme a nossa colinha aqui, ó. Vamos combinar a página da página dupla 2 com a 14. Então, pessoal, vamos voltar lá para o arquivo original. Começamos aqui pela capa e quarta capa, que é a primeira face lá da primeira página dupla da nossa lâmina 1. E agora vamos fazer o verso dessa lâmina 1, ó. Vamos passar para a segunda página dupla. Lembra que são duas páginas cada um aqui, né? Uma página dupla. Então, o que a gente tem que fazer? Combinar agora uma do começo com uma lá do final. Uma página da página dupla 2 e uma página da página dupla 14. Então vamos copiar primeiro a da esquerda aqui da página dupla 2, ó. Vamos clicar aqui, vamos desagrupar. Eu sei aqui que essa barrinha de baixo aqui ela tá inteira aqui, vamos diminuir ela até a metade e vamos selecionar aqui, ó, e copiar aqui. Eu copiei só metade, porque lembra que são duas páginas. Então eu vou combinar a página, essa primeira página do lado esquerdo da 2 com a da 14. Vamos lá, Ctrl C e vou voltar lá na lâmina que estava aberta aqui. Já usei, então eu vou abrir, eu vou selecionar tudo, vou deletar. Aqui ó, na marcação de verniz já vou aproveitar também. Vou deletar tudo aqui também, para não correr o risco de salvar por cima. Já vou salvar aqui como lâmina 01 verso, porque essa aqui que a gente está fazendo agora é o verso da que a gente fez anteriormente. Então, lâmina 1 verso. Vou dar o salvar e vou dar o Ctrl V para colar aqui já aquela primeira parte que a gente copiou lá no arquivo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no arquivo original. Lembra que a gente está aqui na página 2, página dupla. Vamos agora na última. Vamos combinar a primeira lá com a última, ó. E vamos pegar agora a metade da direita, a página dupla. Vamos pegar a página da direita para combinar com aquela que a gente colou lá. Então, vamos lá, vamos selecionar aqui. Também sei que essa barrinha aqui, ela tá grande aqui. E sei que esta imagem aqui também, ela tá ultrapassando. Então eu vou aqui cortar ela antes de levar ela para lá, ó. Para ela não ficar esticadona lá e colar certinho. E vou selecionar essa página da direita, da página dupla 14. Vou copiá-la e vou colar ela aqui do lado dessa daqui. Então a gente já combinou, ó, uma lá do começo com uma lá do final, para ficar certinho a paginação. Isso aqui que é espelhar as páginas, é a combinação aí do começo com o fim, para na hora que dobrar lá e imprimir, e dobrar e grampear, vai ficar certinho lá a sequência das páginas, entendeu? Então, ó, vamos lá. Agora que tá prontinho aqui, ó, vamos fazer a marcação do verniz dessa lâmina verso aqui. Do lado esquerdo, vou começar aqui pelo logo, que o cliente pediu que sempre que houver o logo é para deixar em verniz. Copiei, colei aqui na segunda página. Vamos também, ó, aqui tem essa marca aqui do carro, também é verniz. Vou jogar ele lá para a página 2, vamos pintar ele de preto aqui. Vamos deixar, e sempre o verniz, a marcação de verniz, você coloca com 100% de preto. Vai lá, ó, vai aqui no editor de cores do Corel e vem aqui, ó, na barrinha do meio e verifica se está aqui, ó, o CMYK com 100% de preto no verniz. Senão o verniz não vai sair também. Isso aqui é uma regra, toda gráfica pede isso daqui. Então, sempre que houver o acabamento especial do verniz de reserva localizado, você faz a marcação com 100% de preto, ok? Vamos lá então, colei aqui, da primeira parte aqui já tá com o verniz ok,
Desse lado de cá, mesma coisa, ó, ele também pediu para colocar o logo em verniz. Vamos clicar aqui, opa, ainda ficou lá um textinho ali em cor ali, colorido. Vamos pintar aqui o contorno com preto, embaixo também vamos colocar aqui com preto 100%. Vamos voltar lá para a página 1 e vamos agora fazer uma marcação aqui, ó, em cima desses carros todos aqui, ó. O São Pedro tá brabo hoje, hein? Rapaz do céu, vamos lá, vamos continuar. Vou fazer aqui essa marcação e fazer um quadrado sobre os carros aqui, Ctrl X, Ctrl V lá na minha página de verniz e vou pintar aqui, ó. O que vai acontecer lá na gráfica? Na hora que ele mandar imprimir o verniz, ele vai fazer o verniz somente onde tiver o preto, entendeu? Por isso que tem que ter essa marcação certinha aqui. Vamos voltar aqui para a página e vou colocar lá também um branco por trás de tudo, porque para não sair fora de esquadro lá, não sair fora de posição as imagens, é bom colocar também um fundo branco quando faz esse tipo de marcação aqui. Coloquei aqui o fundo branco e vamos voltar lá para o começo. Pronto, já fiz aqui a combinação da página lá do começo com a página lá do final. E também fizemos aqui toda a marcação de verniz aqui para ficar bem bonito. Só que, diferente lá do primeiro arquivo que a gente fez, da capa e quarta capa, este arquivo aqui, as páginas têm imagens. Eles têm várias imagens soltas aí, distribuídas pelas páginas. Daqui para frente, o miolo todo tem várias imagens que a gente vai fazer marcação de verniz. Só que a gente precisa juntar essas imagens em uma única imagem para não dar problema lá na gráfica, porque na hora que for lá para a gráfica e o gráfico for fazer a montagem dele, se tiver assim separado, corre o risco de dar algum problema lá, sair fora de lugar ou a imagem dar algum pau lá. Então o que você tem que fazer? A gente tem que pegar aqui, selecionar todas as imagens, ó, que nem aqui nesse caso, só a da direita, a página lá do final que tem várias imagens, ó. Dei o Ctrl Z aqui, puxei para o lado só para ver se pegou, e essa aqui de cima. Vamos clicar lá em Bitmap, Converte, e vamos converter em 300 dpi, ó. Vamos converter aqui o bitmap em 300 dpi em CMYK. Esse overprint pode deixar, o anti-alias também. O overprint é quando cai preto por cima aí, ele vai fundir com todas as cores, ele vai ficar um pouco mais forte aí, vai acabar ficando legal também, não precisa mexer. E o anti-alias é para evitar de sair aí distorcida a imagem, mas também não precisa de mexer e pode deixar ele ticado. Transparência não precisa porque é o fundo, essa imagem, essas várias imagens vão virar um fundo só por trás de tudo, então não precisa deixar clicado em transparente. Vamos dar o OK e ele vai transformar todas essas imagens aqui da página da direita em uma única imagem, ó. Vamos clicar aqui e arrastar para ver, ó, olha lá. Tá uma única imagem por trás do logo e por trás ali da faixinha. Então, transformamos em bitmap todas as imagens que contém aqui nessa parte da lâmina aqui, para não correr o risco de dar nenhum defeito na hora de impressão lá da gráfica. Agora que a gente já transformou aqui em bitmap, vamos dar o salvar como, vamos salvar lá como curvas. E caso a gente precise lá alterar alguma coisa, a gente tem o arquivo original e tem o arquivo curvas, que é o arquivo que a gente vai mandar para a gráfica. Vamos colocar lá na versão anterior, o Advanced não precisa mexer mais, que como a gente está usando o mesmo arquivo aí, ele já vai deixar setado. E vamos dar o salvar. E vai salvar aqui, que eu salvei duas vezes, ele vai salvar aqui em curvas o nosso arquivo e está prontinho também para ir para a gráfica. Com isso, a gente já tem a lâmina 1 completa, que era lá, a primeira parte, a frente da lâmina era
capa e quarta capa, e agora aqui o verso da lâmina é uma página lá do começo, A2, e uma página lá do final, que é a página 27, que é aí a última capa, é a última página do catálogo, que fica na contracapa da quarta capa. E agora, seguindo aí a nossa colinha, a gente já fez a capa com a quarta capa e a 2 com a 14. E agora a gente vai fazer o quê? 2 com a 14, agora vamos fazer a 14 com a 2. Sempre vai ser assim, a sequência é a mesma até o final. Sempre a do começo com a do fim e depois a do fim com a do começo. Por que isso? Porque sempre as páginas duplas aí são duas páginas. Então, lá no começo vai ter duas, então você vai colocar primeiro a da esquerda, lá do começo, com a do final da direita. E depois você vai colocar a da esquerda do final com a direita lá do começo. Vou te mostrar agora. Vamos lá. Vou voltar lá no arquivo original. A gente tinha copiado por último a última da direita para lá para o arquivo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos dar o Ctrl Z aqui e vai voltar tudo aqui. Vamos dar o Ctrl Z até voltar aqui. Vamos lá. Vamos voltar lá na página página dupla do final aqui. A gente tinha pego a da direita. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a da esquerda, ó. Vamos cortar aqui, ó, essa imagem aqui para a esquerda também. Opa, aê. Aqui a faixinha que está inteira a gente vai deixar também aqui só na parte da esquerda. E vamos selecionar a página toda aqui, ó, da esquerda, que é lá do final aqui, ó, que é a página dupla 14. Vamos combinar a página dupla 14 da esquerda com a página 2 da direita lá do começo. Vamos lá, Ctrl C, vamos lá na lâmina que a gente acabou de fazer, vamos fazer a mesma coisa, ó, usar o mesmo arquivo, ó. Ctrl A, deleta tudo. Aqui vamos também tirar todas essas marcações de verniz aqui da outra página. E vamos aqui já dar o salvar como lâmina 2. Essa vai ser a nossa lâmina 2, ó. Então vamos salvar lá como lâmina 2. Lâmina 1 foi os dois primeiros arquivos que a gente fez. Agora, lâmina 2 vai ser esses dois próximos que a gente vai fazer agora. Vamos dar o salvar e vamos dar o colar aqui, ó. O que vai colar aqui? A página esquerda lá da página dupla do final, que a gente vai combinar. Agora, uma do final com a do começo. Primeiro a gente combinou uma do começo com a do final. Agora uma do final com uma do começo. Olha lá. Colamos. Vamos voltar lá no arquivo original e vamos lá para o comecinho, lá na 2, ó. O que tem na 2 agora na direita que vai combinar? É a foto aqui desse carro antigo. Vamos lá. Vamos puxar aqui a faixinha que a gente já sabe que está grande aqui, tem que puxar para pegar só o lado direito. Vamos dar o Ctrl C e vamos dar o Ctrl V aqui na nossa lâmina 2 que a gente está fazendo. Pronto! Combinamos agora uma página do lado esquerdo lá do final e uma página do lado direito lá do começo. É sempre essa sequência, pessoal. É só prestar atenção, seguir a colinha aqui, ou se você fez lá o mini mockup, é só seguir aqui, ó, pegar lâmina por lâmina e ir fazendo que vai bater certinho aqui com o que tem que ser, com a sequência correta para a impressão na gráfica sair certinha lá no final. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos pegar aqui e fazer a marcação do verniz, ó. Do lado esquerdo, eu quero que todos esses carros aqui tenham verniz por cima, ó. Vamos fazer um quadrado, Ctrl X, Ctrl V, ó. E tá feita a marcação do nosso verniz do lado esquerdo. Agora, do lado direito, eu quero que faça verniz na página toda, ó. Vamos fazer um quadradão aqui na página toda. Ctrl X e Ctrl V na página 2, pintar de 100% de preto.
e tá lá. Então vai ter verniz na página toda do lado direito e do lado esquerdo só nessa faixa aqui em cima de todos os carros. E agora tem que fazer aquele mesmo processo que eu falei por último na outra lâmina lá, no verso da outra lâmina. Quando tiver imagem, tem que transformar em bitmap. Aqui no caso do carro, ó, só clicar nele e vir aqui, bitmap, converte, ele já vai estar setado aqui porque a gente está usando direto, ok, converteu em bitmap o carro aqui da página do lado direito. Do lado esquerdo, mesma coisa que a gente fez na página anterior, ó, seleciona todos os carros, dá uma puxadinha aqui, ó, para ver se pegou tudo mesmo. Ctrl Z, aqui em cima, ó, tem uma parte daquela imagem lá da outra página, ó, segura o Shift, clique em cima, ó, arrasta, ó, pegou, Ctrl Z. E aí ele não pegou toda a página aqui, ó, e tem um branco aqui também, ó, pega o branco também, ó, arrasta tudo para ficar uma imagem grandona mesmo, ó. E vamos transformar, ó, bitmap, converte e vamos converter lá em 300 dpi CMYK. Mais um bitmap aqui inteiro para não dar pau na hora da impressão final. Tem que fazer isso daqui, senão vai dar pau. Então, ó, tá lá, ó, aqui a imagem da esquerda ficou uma imagem só e do lado direito também ficou uma imagem só. Mais um arquivo pronto aqui para a área gráfica, ó. Fizemos aqui toda essa parte. Ah, não, tá pronto ainda não. Falta mais uma coisa ainda. O que que falta? Transformar os textos em curvas. Vamos lá. Transforma o texto em curva. Vamos lá, dá o Ctrl A. Vamos no Edit, Select ao texto. Vamos dar o Ctrl Q. Vai na página 2, não tem nenhum texto, ok, já está tudo em curvas, clica com o direito, confirma aqui se realmente está tudo em objeto, aqui ó, no item texto estatística aqui, na estatística de texto, está falando aqui ó, no text, não tem mais texto no arquivo, ok, salvar como, dá o salvar como, salva em curvas, para manter lá o arquivo original. Salvou em curvas, pôs aqui na versão anterior e dá o salvar. Sempre esta sequência, pessoal, mesma sequência. Copia lá, esquerdo, direito, marcação do verniz, salva o seu arquivo para ter o seu arquivo original. Aí começa, transforma os textos em curva, transforma tudo lá que for foto em um único bitmap e salva o arquivo em curvas. Sempre esse processo, do começo até o final de todas as lâminas. Lá, as 14 páginas duplas, você vai ter que fazer essa combinação até chegar no final. Eu vou agora acelerar o vídeo aqui, fazer as outras páginas e daqui a pouco eu volto com você para explicar aí o processo final. Pronto, pessoal, chegamos aqui na última lâmina, no último verso aqui, ó, lâmina 07 verso, em curvas aqui, prontinho para ir para a gráfica. Agora nós estamos aqui, ó, com todos os arquivos prontos, espelhados, paginados aí, numa sequência certinha de impressão, que a hora que ficar pronto, a hora que imprimir e for grampear e montar seu catálogo, vai ficar na sequência certa das páginas, ó. Tudo aqui prontinho e paginado, ó. Tudo certinho, ó. E como eu te falei lá no começo, na hora da nossa colinha lá que a gente anotou, qual é a página dupla que ia acabar lá, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Página 8 com 8. Qual foi que acabou aqui, ó? Dá uma olhada no arquivo aqui. 8 com 8. Então isso quer dizer que
acabou certinho e não vai dar aí problema na hora de imprimir o seu arquivo aí na gráfica. Mas esse método aqui, pessoal, que eu utilizei aqui é só se você tiver a certeza que o arquivo aqui está com as imagens originais. Porque a cada vez que você transforma uma imagem em bitmap, ela vai perdendo um pouco de qualidade. Então, se o arquivo vier de outro designer, outra pessoa aí, você não sabe como que veio esse arquivo aí, e se ele tiver transformado as imagens várias vezes em bitmap, não vai ficar com boa qualidade. Transformando uma única vez não vai fazer diferença. Agora, se transformar em bitmap várias vezes, vai fazer diferença e as imagens não vão ficar com uma boa qualidade na impressão. Aí, neste caso, das duas, uma, ou você importa tudo novamente, as imagens originais para o arquivo, ou você faz da forma que eu vou te mostrar agora aqui. Eu vou te mostrar um outro método aqui para não dar pau na imagem de fundo, para você montar inteirinha aí a imagem, deixar como uma única imagem e ela sair perfeita também. Mas se você não quiser, você pode importar aí todas as imagens originais e colocar aí no catálogo novamente para fazer dessa forma que eu te mostrei agora. Vamos lá então, agora abrir o Photoshop. Mas antes de abrir aqui o Photoshop, pessoal, vamos fechar todas essas páginas aqui para não correr o risco aí de bagunçar alguma coisa aqui e dar algum problema aí, alguma coisa que já está tudo pronto aqui, esse primeiro método. Vamos lá, para mostrar esse segundo método aí para você saber, eu vou fazer em uma página só para você ver como é que faz, caso você precise. Vamos lá, vou abrir essa página verso aqui para a gente verificar aqui e fazer a partir lá do processo de quando a gente transforma em bitmap, quando a gente está preparando lá o arquivo. Vamos lá, ó, já coloquei aqui, por exemplo, voltando, né? Estamos lá montando, coloquei uma do começo, coloquei uma do final, já vim aqui, fiz a marcação do verniz e agora eu vou precisar transformar em curvas. Fui lá, mandei dar o desagrupar tudo, vim aqui, edit, select all texto, Ctrl Q, transformei em curvas. Aqui eu sei que é só esse loginho aqui que tem o texto, já transformei em curvas, pronto. E agora eu preciso transformar a imagem em bitmap aqui. Como é que eu faria aqui se não fosse daquele primeiro método? Nesse segundo método, a gente pegaria aqui, selecionaria a página toda e a gente dava aqui o exportar. Aí dentro da pastinha aqui, da arte final sua, você vai criar uma pastinha lá, fundo, por exemplo. E vai exportar a lâmina toda lá para esse fundo, para você ter de referência para pegar as imagens originais e colar lá no Photoshop certinho para montar a página toda e ter uma única imagem. Vamos lá, ó. Vou dar lá o exportar, lâmina 7 verso, exportar. Exportei lá, vamos exportar em CMYK, não precisa ter o background, não precisa mexer em mais nada aqui, ok. Exportei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no Photoshop, vou abrir lá, vou buscar aquela lâmina que a gente exportou para fazer a montagem do fundo. Vamos lá, ó, arte final, na pastinha fundo e a lâmina que a gente exportou aqui. Caso você use esse método aqui, você vai ter que fazer para tudo, que é quando você não tem a certeza lá de que todas as imagens que estavam no arquivo são as originais em alta resolução. Então, ou você importava tudo de novo, ou faz isso daqui, ó. Exporta lâmina por lâmina lá, lâmina 1 verso, e monta no Photoshop tudo, ó. Vou te mostrar aqui como é que monta, ó. Abriu lá a página toda que você exportou. Vamos buscar aqui, ó, as imagens que estão aqui dentro, ó. Vamos lá, arquivo, aí você vem lá em abrir e vamos
copiar e colar essas imagens aqui, ó. Essas imagens originais estão aqui ainda, ó, na pasta layout, depois eu preciso passar para lá. Vamos copiar aqui, ó. Eu sei que é dessa pastinha Pixabay aqui. E tem aqui, ó, a imagem prontinha aqui, ó, com a bolinha já, ó. Vamos copiar aqui, abrir, copiei e vou colar ela aqui, ó. Colei ela aqui, eu vou posicioná-la, ó, exatamente em cima da referência aqui, ó. Se você apagar o olhinho aqui, ó, você vai ver que ficou só lá, ó. Só a mãozinha com a bolinha aqui, aquele carrinho que tá aqui, ó. Ele tá lá no CorelDRAW, então não precisa estar aqui, ó. Então colei aqui a bolinha com a mão. Agora o que eu vou fazer? Vou buscar a imagem aqui, ó, do carro, ó. Vamos lá, arquivo, abrir e vamos buscar aqui, ó, a imagem do carro, ó. A imagem do carro também, ela deve estar por aqui. É essa imagem aqui, ó. Vamos copiar aqui, vamos abrir e agora vamos copiar. Como eu vi lá que é só metade, eu já venho aqui, ó, seleciono só metade da imagem, dou Ctrl C, volto lá no arquivo lâmina que a gente exportou e dou Ctrl V aqui. E vamos agora adaptar aqui, ó, posicionar ele certinho aqui onde está a imagem do carro aqui, ó. Como não dá para ver, o que você faz, ó? Dá um Enter, volta aqui na camada aqui do carro, ó. Deixa ele aí com 75 de opacidade, ó. Você consegue ver por trás, ó. Aí você consegue posicionar melhor a imagem, ó. Vai dando uns toquinhos aqui, ó, até chegar aqui, ó, certinho. Eu vi que sobrou um pouco aqui de imagem. Você pode vir aqui, ó, se não quiser perder aqui a original, seleciona com a ferramenta de seleção quadrada aqui e vem aqui embaixo, ó, nesse quadradinho aqui com uma bolinha no meio, clica nele que você adiciona uma máscara. Aí você não perde. Se você quiser depois mexer aqui, a imagem tá aqui ainda. Volta lá para o 100%. Já estamos aqui com as duas imagens aqui, ó, dessa página dupla aqui que a gente precisava fazer o fundo, ó. Só que ainda tá aparecendo a referência. O que a gente faz? Vamos aqui, ó, Ctrl Shift N. Você cria uma nova camada. Vamos dar o nome de branco. Ou só BCO aqui, só para sinalizar. OK. Ctrl A e Ctrl Delete para pintar de branco, porque aqui do lado esquerdo aqui, ó, tá nas cores originais aqui, ó, o preto em cima, o branco embaixo. Então Ctrl Delete pinta com a cor que está embaixo, Alt Delete pinta com a cor que está em cima. No caso aqui o preto está em cima, seria Alt Delete. O branco está embaixo, Ctrl Delete. Vamos lá. Agora aqui eu pintei, tô com o fundo pronto aqui. O que eu vou fazer agora? Vou dar o salvar para ter a imagem aqui separada. Isso aqui não precisa mexer. Vou dar o OK. Salvei a imagem. Ô, São Pedro! Tá, hoje o negócio aqui vai cair o pé d'água aqui. Vamos lá. Vamos clicar aqui com o direito e vou dar o achatar imagem ou flatten image aqui para juntar tudo. E vou dar o Ctrl Shift S aqui, o salvar como, para salvar a imagem aqui, ó, como junto. Eu sempre faço isso aqui, pessoal. Salvo sempre a imagem separada e salvo a imagem junto. Porque caso eu precise aí, eu consigo aí abrir a imagem e corrigir para depois importar novamente, entendeu? Mas vamos lá. Acabei de montar aqui o fundo todo da página dupla lá. Vou fechar ele aqui, fecho aqui as imagens e volto lá para o meu Corel. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vamos importar lá aquele fundo que a gente gerou lá no Photoshop com as imagens originais, ó. Vamos voltar aqui, vamos entrar aqui na pastinha fundo e tá aqui, ó, o Lâmina 7 verso junto, que é o fundo que a gente criou lá no Photoshop, ó. Clicou duas vezes, importou, deu Enter, caiu por cima aqui de tudo. O que você vai fazer? Vai apertar o Shift Page Down,
vai jogar para trás de tudo. E agora você vem deletando aqui, ó, o que você colocou lá no Photoshop, que seria a imagem aqui do lado esquerdo, a imagem da mão e a imagem da bolinha. E a parte branca também, ó, deletou aqui o branco e deletou o branco do lado direito também. Agora você tá aqui, ó, com a imagem de fundo criada lá no Photoshop. No começo eu fazia tudo desse jeito aqui, porque eu achava que só desse jeito aqui é que ia ficar 100% legal e tudo mais. Só que com o tempo eu fui testando várias formas e verifiquei que o método que eu te ensinei primeiro aí, para impressão do catálogo, fica bom também. E você ganha bastante tempo do que ficar indo lá no Photoshop montando todas as páginas. Então você consegue gerar um arquivo de qualidade para impressão com aquele primeiro método lá, transformando as imagens em bitmap. Mas caso contrário, você pode fazer desse método aqui também, que é montando todos os fundos das lâminas no Photoshop e depois importando. Melhor ainda, porque aqui aí é 100% de certeza que você está utilizando as imagens de qualidade em alta resolução e lá no Photoshop. Mas aquele outro método também funciona, comprovado. Eu utilizo, testei, imprimi e chegou aqui para mim tudo certo e tudo impresso com uma ótima qualidade. Uma coisa muito importante, pessoal, presta atenção aí. No primeiro método lá de transformação do bitmap, ou nesse também, ó, tanto no primeiro quanto no segundo, né, do bitmap ou fazer o fundo no Photoshop, você tem que transformar também a degradês, efeitos de transparência, de lente, sombreados, sombra em objetos, sombra em fonte, esse tipo de coisa, esses efeitos de CorelDRAW aí, tudo que você aplicar lá, você tem que transformar em bitmap. Ou, no caso do Photoshop, você exporta um por vez lá e monta lá no fundo para tornar uma imagem só. Então, não esquece disso, porque isso também faz com que seu arquivo dê pau lá na gráfica, dê erro de impressão. Transforma tudo em bitmap ou joga tudo lá no seu fundo no Photoshop. E se você estiver inseguro aí depois de fazer tudo isso, pega os arquivos que você gerou aí, o Lâmina 1 e o Lâmina 1 Verso, o Lâmina 2, o Lâmina 2 Verso. Pega todos eles e se você tiver uma impressora, imprime aí, mesmo que seja em formato rascunho aí, só para você ver se a sequência ficou certinha. Então, imprime lá o Lâmina 1. Aí pega a folha, vira ela e imprime lá o Lâmina 1 Verso. Mesma coisa com o 2, imprime o Lâmina 2, vira a folha, põe na impressora de novo, imprime lá o Lâmina 2 Verso. E depois você coloca na sequência certinha e dobra e folheia aí junto com o arquivo de sequência que você aprovou com o seu cliente para conferir se está tudo certo com a montagem, com o espelhamento das páginas aí que você fez aí junto comigo nesta aula aqui, nesse tutorial de como fechar um catálogo para a gráfica. E para você que é iniciante aí no design gráfico aí, e tá perdidão, eu vou deixar aqui em cima um card com as principais dicas e dúvidas do design gráfico para você. E se estiver procurando também um curso acessível de design gráfico, eu vou deixar aqui embaixo da descrição um link para uma página oficial de um curso de design gráfico. Se você gostou demais deste vídeo, compartilha com os amigos, não esquece de ativar aí o seu sininho das notificações. Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design. Muita positividade e até o próximo vídeo. Valeu!